Que o Angular é um framework completo, isso eu tenho certeza que você já sabe, mas tem um ponto que quebra bastante nosso ritmo, que é desenvolver componentes consistentes e eficientes. E para isso, existe uma biblioteca quase meio que nativa do Angular que vai facilitar bastante o desenvolvimento dos seus projetos. Essa aqui é a rota principal da documentação, então assim que você acessa, você dá de cara nessa tela aqui. E tem alguns itens que a gente pode começar a explorar. No menu, aqui a gente tem components, se a gente clicar, a gente vai direto para o catálogo de componentes dessa biblioteca, então tem uma série de componentes aqui para a gente implementar, eles já estão prontos para serem usados. Aqui a gente tem o CDK também, ou Component Dev Kit, que é basicamente algumas ferramentas um pouco mais cruas para você começar seu componente, caso você vá desenvolver algum, e não começar isso do zero. Então imagina que você vai desenvolver um componente de uma tabela. Aqui ele já vai te fornecer um data source, por exemplo. Então, para você controlar os dados, a inserção, a exclusão, os momentos, os estados, uma lista também. Então, enfim, tem vários componentes aqui também. E aqui os guias, tem alguns guias de como você pode iniciar, implementar isso no seu projeto, como que você customiza o tema. Então, imagine que você tem sua identidade visual, você não tem isso travado no Angular Material, você consegue customizar. E caso você não queira customizar, mas também não queira utilizar essa que eu estou colocando aqui no vídeo, ele disponibiliza algumas paletas, isso a gente pode ver mais pra frente também. E bora começar a criar um projeto Angular e colocar já o Angular Material nesse projeto. Bom, então vamos começar a criação do nosso projeto Angular e a partir disso a gente instala a biblioteca. Para você criar um projeto Angular, você precisa do Angular CLI. E como que eu sei se eu tenho isso na minha máquina? Eu posso utilizar o ngversion, ele vai falar aqui para mim. Se eu tiver, vai aparecer essa interface, a versão que eu tenho, enfim, vai aparecer aqui. Caso não tenha, ele vai falar que o comando não existe. E para instalar é bem simples, é através do npm. A gente coloca o "-g" para ser global, @angular/cli. Com isso aqui ele vai instalar e já existe uma série de schematics para a gente conseguir executar. Para criar um projeto é o ngnew e o nome do projeto. Vou colocar aqui o nosso de Angular Material. E ele vai fazer algumas perguntas, como por exemplo, eu quero criar o meu projeto meio que sem o Zone, que é esse Zoneless que ele está sugerindo. Só que é interessante, é uma iniciativa bem legal do time do Angular para retirar o Zone de fato. Como não é o nosso foco, vou colocar não. Vou colocar o Sass para a gente utilizar uns recursos a mais que o CSS não tem. E aqui eu vou colocar não para SSR também, não tem necessidade. E aqui ele já vai criar o projeto. Enquanto isso, vamos dar uma olhada aqui em guias, Getting Started, e aqui ele vai falar um pouco sobre o guia, quais são os requisitos, enfim. E pra gente o que importa é isso aqui, a partir do momento que a gente tem o projeto instalado. Então aqui foi. Vou entrar na pasta e colocar o VS Code também. E aqui vou colocar aquele comando para instalar. Ele vai me fazer algumas perguntas, como por exemplo, ó, você está instalando esse pacote nessa versão, você quer prosseguir? Sim. E aqui é bem legal, ele vai me perguntar qual paleta que eu quero utilizar, são meio que algumas paletas padrões que ele me fornece. E como que eu sei qual que é qual, como que vai ficar? Então eu posso clicar aqui em componentes, sei lá, vou pegar algum aleatório, e aqui em cima do lado da versão eu consigo dar uma olhada nessas pré-paletas que ele já me fornece. Mais pra frente a gente pode ver como gerar a própria paleta customizada, então imagina que você precisa seguir uma identidade visual, então tem como você fazer isso de uma forma bem simples mesmo, mas vamos usar uma dessas daqui. Então, aqui eu consigo ver, conforme eu vou mudando, como que ele fica nos componentes. Então, se eu mudasse aqui também para algum específico, ele vai me mostrar. Vou gerar com essa, pode ser essa aqui. Se a gente voltar aqui, só eu selecionar e pronto. Bem rápida a instalação. Então, ele altera 3 arquivos aqui. Se eu olhar no package.json, eu vou ver que tem aqui o Angular Material e o Angular CDK, então já vem os dois. E se a gente olhar no Styles, eu consigo ver que tiveram algumas mudanças aqui também. Então ele vai falar um pouco sobre como funciona, enfim, ele tem até um guia aqui sobre tema, como funciona, né, o tema do Angular Material, como que eu aplico, o que cada coisa significa. E caso você queira saber um pouco mais também, você pode vir nesse guia aqui. Ele vai falar um pouco mais sobre o que significa cada cor, como por exemplo a cor primária, onde que ela é mais utilizada, a cor secundária. Isso aqui é uma coisa relativamente nova, então pode ser que se você tiver em outra versão, isso aqui não funcione tanto, nem tem essa documentação na verdade. Então acho que é super válido olhar a versão que você está vendo, tanto isso quanto a questão do recurso em si. Por exemplo, essa versão que a gente está utilizando, ela está com base em CSS Variables. Se você pegar uma versão 15 ou uma anterior, pode ser que talvez não esteja. Então sempre é válido olhar a documentação de acordo com a versão. Então, só voltando lá. Aqui basicamente ele fez um import no nosso Sass e ele está configurando o tema para a gente. Então ele está setando a cor primária e a terciária com base nessas paletas que já existem. Aqui a tipografia, a fonte, enfim, os tamanhos padrões que ele já coloca. E aqui é uma coisa muito legal.
Então a gente tem um sistema que ele vai trabalhar com dois temas, um tema claro e um escuro, light ou dark. Então aqui por padrão ele já vem o light, e aqui no body mesmo ele já seta algumas variáveis, como por exemplo a cor de fundo é o surface, o on surface que é uma cor de contraste para contrastar a fonte com o fundo, a fonte também que ele vai utilizar. E se a gente dá uma olhada aqui, deixa eu rodar no terminal. E aí, clicar aqui, então a gente consegue ver. Se eu vier aqui e trocar para dark, ele automaticamente já vai aplicar essa mudança. Aqui a fonte vai ficar um pouco ruim. E como que a gente lida com isso? Todos os componentes do Material eles já estão meio que adaptados a funcionar se você não customizá-los e utilizar ou essas pré-paletas que ele já te dá, ou você gerar a sua. Então isso já vem meio que pronto, então é bem legal. Mais pra frente a gente dá uma olhada quando tiver algo a mais na tela. Vou voltar pro Light aqui. E beleza. Se a gente seguir aqui embaixo, ele vai falar um pouco mais sobre essas paletas, quais arquivos são alterados, o porquê. E aqui embaixo a gente já tem como utilizar um componente. Aqui ele está colocando um slide toggle, não faz muito sentido para a nossa tela agora. Então vamos começar a explorar um pouco dos componentes. Se eu clicar aqui em componentes, eu vou ter o catálogo completo. E para a gente começar, eu vou utilizar esse toolbar aqui. Como que funciona a separação dessa documentação? Aqui em Overview eu tenho um overview mesmo sobre o componente, como que eu consigo utilizar ele, algumas versões diferentes, as tags, enfim. Aqui na API é a documentação do componente em si, então eu tenho a tag, quais são os atributos, né, os inputs e outputs que ele possui, outros subcomponentes dele também, então ele vai me dizer aqui sobre host selector. Então, caso eu queira gerar testes sobre isso, ele também me fornece algumas funções. Vamos supor que eu vou testar uma tela que abre um dialog. Então, depois de uma determinada ação, eu preciso ver se aquele dialog abriu. Então, o dialog já tem funções para isso também. Aqui em styling é caso você queira customizar o componente, então você pode trocar o valor da variável, e aqui a gente tem por cor, tipografia ou densidade. Densidade é mais o formato dele. Isso é bem legal porque a gente consegue trabalhar em cima de escopo. Então vamos supor que eu quero alterar para geral, ou então só naquela tela em específico, também vai funcionar. E aqui os exemplos de fato, como que alguns exemplos para você ver que você pode utilizar ou como você está podendo utilizar isso. Bem simples para usar, só eu clicar em API do componente que eu quiser, ele já vai dar a linha do import aqui. Posso copiar. Se eu vier aqui no appts, vou colar aqui separado para ficar um pouco mais organizado visualmente. Vou tirar esse router outlet por enquanto e só colocar aqui. No app posso limpar tudo e olha que legal agora, a tag já está funcionando. Então vou colocar um H2 aqui, só pra gente ver. E ó, ele já colocou um padding, já tá tudo espaçado, então opa, funciona super bem. Vamos importar mais alguns componentes pra gente ver um header um pouco mais completo. E a gente vai ver também que a composição desses componentes se encaixa perfeitamente. Então você não precisa lidar tanto com espaçamento, a não ser que você queira customizar. E muitas vezes o componente também já tem uma propriedade ali para você alinhar esses elementos. Bom, vou utilizar o botão também, então vou copiar aqui. Deixa eu fechar o terminal e aqui. Vou colar aqui embaixo. Aqui é a mesma coisa. Eu já vou colocar o de ícone também. É bem simples a escrita, então aqui é só eu trocar pelo nome que eu quero, do componente que eu quero. E aqui, geralmente é mat o nome do componente módulo. Mat icon módulo. Vou copiar e colocar ele aqui também. E como que eu sei, como eu uso isso? É só eu vir em exemplos, aqui no botão, por exemplo, esse overview. Eu posso clicar aqui e dar uma olhada em como funciona. Por exemplo, eu quero esse básico aqui, o outlined. Eu vou procurar aqui e ver exatamente como ele é usado. Então é um button, nada mais do que um atributo ali. Deixa eu jogar pra cá. Então vamos começar a criar aqui. Então eu vou querer dois botões, um contato, um sobre. Uma coisa que eu notei é que se a gente olhar aqui, ele tem um atributo e ele recebe valores. Então isso aqui são os estilos diferentes do que a gente tinha nas versões anteriores. Se eu voltar para 19, por exemplo, ele já é diferente, ó. Então aqui é só um match raised button, é só um atributo que não recebe valor. Eu testei e os dois estão funcionando nessa última versão. Vou usar esse mais antigo porque caso você esteja num projeto um pouco anterior, esse é o padrão que é utilizado há mais tempo. Então ele funciona em mais versões. Aqui eu vou colocar só um match button simples. Não vai mudar muita coisa porque ele é transparente. Opa, faltou eu salvar o TS. Aqui ele já aplicou. Vamos colocar um espaço entre eles. No Styles eu já vou aproveitar. Bom, a partir do momento que a gente entendeu também o que é cada coisa aqui, a gente pode apagar isso aqui. Ficar um pouco mais organizado. E até unificar algumas coisas, como por exemplo,
esse rate, talvez a gente pode deixar aqui. Mata isso aqui. Ó, já tenho margem, a fonte ali também. Eu acho que se eu tirar ele já funciona. A gente pode olhar por aqui. E a Roboto ainda está aplicada. Isso aí. E aqui eu vou criar um flex 1. E colocar um flex 1. A maioria dos elementos ali já trabalha com flex. Então, se eu vier aqui colocar um flex 1. Opa. Ponto flex 1. Ele já vai espaçar para mim. E agora já fica um pouco mais organizado. Tá, Guilherme. E se eu quisesse colocar um ícone? Como que funciona? O botão já existe também suporte para ícone, então vamos supor que é um ícone que seja clicável. E como que eu insiro esse ícone? Isso é uma coisa muito legal, porque ele também tem um componente de ícone. Ele é bem simples mesmo, a gente pode até olhar aqui. É literalmente um mat icon. Se você quiser do jeito mais simples mesmo, você passa um font icon e o valor, ou até aqui dentro da própria tag, e resolve o problema. E de onde vem esses ícones? Vem exatamente do Google Icons. Então é só eu pegar o nome do componente que está aqui e ele já vai funcionar. Então eu quero um menu, vou até copiar esse aqui, escrever menu aqui, e aqui mat icon button. Aqui na verdade não é, falta a tag mat icon. E pronto, já temos um botão aqui. Outra coisa que eu vou fazer é no mat toolbar, a gente vai colocar um column gap de 10 pixels, para ele afastar um pouquinho aqui as coisas. Show. Ou então a gente poderia utilizar um mat minifab, fica legal também. Ah, eu quero um botão que se destaque ali no nosso header, então tipo promoções de janeiro, por exemplo, caso fosse um e-commerce, algo do tipo. Eu posso utilizar o flat button, ele já vai aplicar aqui, já dá um belo de um destaque. E é assim que a gente utiliza componentes de uma forma rápida. Tá, quais outros componentes são interessantes para utilizar aqui? A gente pode também olhar as tabs. As tabs são bem interessantes para navegação. Então é basicamente um componente que realiza essa navegação. E tem duas versões dela. Se a gente olhar aqui, a gente vai ver que tem um mat tab group, então ele meio que agrupa todas as tabs, e dentro de cada tab a gente encontra o conteúdo que vai aparecer. E se a gente descer lá embaixo, nesse exemplo aqui, é possível utilizar isso como nave. Então é basicamente um componente um pouco mais cru. Como assim mais cru? Pensa que eu só quero um tab sem navegar nem nada. Eu quero decidir quais ações ele vai executar a partir de um clique. Então posso usar esse nave, e o A ele basicamente vai ser a tab em si. Então, vamos lá. A gente já entendeu que é só trocar aqui no final, ele já completa. Mat tabs module. Mat tabs module. E aqui vou mudar um pouco a nossa estratégia. Eu vou colocar um mat toolbar row, então vai ser uma toolbar de duas linhas. E aqui dentro eu vou colocar as tabs. Então vai ser um nav, um mat tab navbar. Aqui no TS eu vou colocar um tabs, vai ser um array, e vou colocar algumas opções aqui. Aqui a gente pode utilizar um for, então vai ser tab of tabs. Eu vou precisar do index, então já vou meio que declarar ele aqui também, e x igual index, e passar o track pro index também. Então isso aqui ele ajuda a indexar e ganhar um pouco de performance. Aqui eu vou colocar o A, tirar esse href que ele não vai utilizar. E aqui basicamente vou passar o tab.label. Se a gente olhar aqui, ele já aplicou. A única coisa que faltou é vir aqui e colocar um mat tab link. E agora sim ele ficou formatado certinho. Mas por que ele não está pegando a linha inteira? Eu acho que está faltando espaçar aqui. Então eu vou colocar um E row. Inclusive eu acho que ele perdeu o column gap também, ó. A gente pode arrumar. Então no mat toolbar row, ele faz essa composição. Aqui dentro eu vou colocar no nav uma largura de 100%. E agora ele já aplicou. Só que tá vendo que ele fica inteiro, ele pega todo o espaço restante? Eu prefiro o outro modelo, a depender da necessidade. Se eu não me engano é o stretch. A gente passa um false e ele já fica aqui certinho. Então depende muito do seu gosto, da sua necessidade, faz sentido, mas dá pra fazer dessa forma. Então basicamente a gente tem as tabs aqui, e agora eu quero começar a lidar com os eventos e os estados dela. Então se eu clicar aqui em tabs e vier em API, aqui em mat tab link, a gente vai ver que existe uma propriedade chamada active. O que isso faz? Ele destaca a tab que estiver ativa. E aí é só a gente começar a controlar o estado para movimentar isso.
Posso colocar aqui um selected tab index 0. Aqui no A, eu vou colocar o active que ele me sugeriu, só que vai ser só se for igual a index selecionado. E aqui eu posso colocar um clique também, falando que o selected tab index vai receber o idx. Então, quando eu clicar em uma das tabs, ele vai passar o valor para essa variável e ele só vai ativar, só vai ser true esse valor, se o selecionado for igual ao index que está percorrendo. Então, se a gente olhar aqui, ele já está funcionando. Aparentemente está tudo ok, não tem nenhum erro, mas se a gente olhar o console, vai estar estourando um erro aqui. Por quê? Porque esse nav ele precisa de um elemento a mais para meio que se entender na tela e se organizar um pouco mais. Se a gente olhar aqui, existe esse mat tab nav panel. Se a gente abrir aqui, na verdade no API dá para ver por aqui, ó. Tab panel aqui, ó. Então ele fala que tem que estar associado a esse controle e explica o porquê do motivo que você tem que usar. É bem simples também, a gente pode até copiar o daqui. Essa linha aqui. E eu vou colocar embaixo da toolbar. E aqui no nav, eu tenho que passar um tab panel, passando a marcação que ele já veio aqui. Então estou referenciando para aquele componente. Se a gente atualizar aqui, pronto, já não tem mais problema. Se eu não me engano, ela funciona com ícones também. Então, eu vi alguma aqui que tinha ícone. Aqui, ó. Então, é possível passar ícone também. E como o Gemini, o Copilot já colocou aqui pra gente, tá bem simples também. Acho que se eu colocar um match icon aqui e passar um tab.icon, isso já vai funcionar. Olha lá, então ele meio que já até aplicou pra gente. Eu vou deixar sem, acho que fica mais bonito, mais minimalista. E é assim que a gente faz uso desses componentes. Então, é bem simples a forma que eu tenho acesso e a gente pode utilizar recursos do Angular para acessar propriedades dele também. Então, vamos supor que eu não tivesse feito todo esse controle da tab selecionada, enfim, eu quisesse mostrar direto na tela qual que é o index que está selecionado. Então, vamos supor que num ponto content aqui embaixo. Eu poderia muito bem marcar isso aqui, meu nav tabs, e poderia colocar aqui, então, tabs.selectedIndex. Então, eu estou referenciando esse componente, o TS dele, e ele já tem algumas propriedades que eu posso utilizar. Então, olha que legal, ele está marcando 2 aqui, 1, 0, e aí eu sempre tenho esse controle. Isso para vários componentes, isso é bem interessante. Então, tem uma série de componentes aqui que acho que super vale você dar uma olhada. Ó, o card, por exemplo, é um componente bem utilizado. A gente pode colocar aqui, por exemplo, matcard module. A gente muda aqui para card. Matcard. E pronto. O card é um exemplo bem legal de componente por composição. Isso é um pattern bem interessante de composition, em que o material ele desenvolve vários componentes e ele não é opinativo. Então você vai usar da forma que você quer e ele te dá ou não recurso. Você não é obrigado. Existem algumas bibliotecas que você é obrigado a seguir aquilo, né? Não tem tanta flexibilidade. Vou colocar um card aqui. Se eu quisesse colocar um card seco, ele vai funcionar. Então, ó, ele já está aqui. Ele existe aqui appearance, então eu consigo deixar ele outlined, que é ele meio que carimbado, né, fugiu a palavra, ou o que estava, se não me engano, é raised, ele fica um pouco elevado. Outra coisa bem legal, se eu clicar aqui e vir em guias, deixa eu ver se tem ainda. Eu lembro que em uma anterior tinha, deixa eu ver se isso funciona. Ou eu que não estou vendo. Não, ele não está mais aqui. Mas era uma questão de elevação, acho que na 18 tem. Aqui, ó. Elevation Helpers. Então ele tem algumas classes para a gente lidar com elevação. Aqui dá para ver mais ou menos, ó. Então quando tá com 8, 2, ou se eu quisesse tirar, eu poderia zerar isso. Ou também adicionar direto no CSS, isso é legal. O card ele já vem com esse por padrão, então a gente pode manter, não vejo problema. Easy, vou diminuir um pouco ele aqui. Aqui eu vou colocar um display flex, um flex direction column, um align items center e só, para centralizar o card aqui. E aqui eu vou colocar também uma estilização no matcard de uns 400 pixels no mínimo, só para ele esticar um pouco. Então posso usar o card, vocês viram que ele fica sem padding, sem margem nem nada, então poderia fazer do jeito que eu quiser. Ou se eu quisesse já aproveitar melhor, poderia colocar um matcard header. Olha, ele estilizou esse aqui para mim sem querer. Aqui existe também um matcard title. Então, title. Existe também o subtitle. Então, subtitle, se a gente olhar lá,
Ele já formata e entende exatamente os tamanhos. Eu poderia colocar aqui um match card content. Aqui eu poderia colocar alguns textos, sei lá, Loren 15. Pegar só o P, colocar mais algumas vezes. Ele já vai aplicar ali também. Poderia colocar aqui também ações, então match card actions. Isso é bem legal porque eu posso colocar um botão, por exemplo, save. Salvar, a gente está usando tudo em português, né? Aqui eu poderia colocar um match flat button. E ele vai ficar alinhado para cá. Aí lembra que eu falei que já existem algumas partes que ele já vem por padrão? Aqui existe o align. Poderia passar end e ele já vem para cá. Então poderia ter o salvar e um stroked aqui. Descartar, por exemplo. Ele já vai aplicar. Talvez só precisaria colocar um column gap aqui para eles passar, o que também é bem de boa. Então poderia colocar aqui um e actions e um column gap de 10 pixels. Ele já aplicou. Existe também outro componente, eu acho que ele é o mais simples que existe lá, mas ele é o divider. Ele é basicamente uma linha. Só que o legal dele é que ele funciona muito bem com os temas, e ele também é possível deixar de vertical. Ele é literalmente um divider, um divisor, é uma linha bem fininha. Poderia aplicar aqui, por exemplo. Então, match divider. Ele vai aplicar exatamente uma linha aqui. E assim a gente vai construindo. Se a gente vier aqui, voltar na versão que a gente está, e olhar os cards, dá pra eu colocar uma imagem aqui em cima, dá pra eu colocar uma imagem aqui, eu consigo colocar chips, que são outros componentes. Existe o tamanho das imagens também, o lugar em que ele vai ficar, então existem várias ações que dá pra tomar. Outro componente bem legal pra gente fechar é o dialog. Então, isso aqui é meio chato de construir do zero, e ele fornece para lidar de uma forma bem simples. Dialog é basicamente esse modalzinho que aparece aqui quando a gente tem alguma ação. Então, ele tem alguns exemplos aqui, com ou sem animação, como controlar isso, com scroll, como passar dados. Então, vamos implementar um aqui. Eu vou colocar aqui mesmo, vou criar uma pastinha de components, vou abrir no terminal, ng generate component, a gente poderia chamar de user details. Se a gente olhar aqui, ele gerou o componente pra gente. No meu TS, eu vou injetar um serviço aqui, então poderia colocar um private dialog, inject match dialog, isso está tudo na documentação. Aqui é basicamente o mesmo formato sempre, e é só eu colocar aqui. E como que funciona isso? Eu posso criar um método aqui, então show details. E aqui ele já até sugeriu this.dialog, e ele tem um método que chama open. E aí eu vou passar exatamente o componente que eu quero abrir aqui, no meu caso, user details. Então, vou vir aqui, e eu vou colocar uma opção aqui a mais, minha conta, ou vou fazer melhor. Vou colocar um ícone, dois ícones, um de logout, vamos ver se ele já existe aqui. Ó, o de logout foi, mas vou deixar ele como match icon button, e aqui também. Será que é só user? Tô indo no chute aqui. Não, esse não. Vamos ver aqui. User, deve ser user account. Account circle. Nome dificilmente adivinhar. Vou colar aqui. Então ele já colocou aqui pra gente. Esse aqui poderia ser vermelho, né? A gente pode criar classes para isso também. O material já tem variáveis para erro, então se a gente olhar aqui de novo, e aqui, a gente vai ver que já existe, ó, error. Então a variável está aqui, é só a gente utilizar ela. E aí eu posso criar também um genérico aqui no styles. O ideal é separar isso em pastas, em arquivos separados para ter uma organização melhor, mas como a gente só está fazendo para testes e para exemplificar, acho que é bem mais rápido por aqui. Então posso utilizar um color, var, e aqui passar error. Eu acho que se eu utilizar o error já vai funcionar. E a gente pode testar aqui. Então, class error. Ele já funcionou, só que a gente colocou no errado. É no de baixo. Opa, na verdade no ícone, né? Putz, mas isso aqui tá meio estranho, né? Um layout muito perdido, vamos dizer assim. Não sei o que quer dizer cada coisa. Depois a gente monta um menu, vou deixar só isso aqui. Mas uma coisa que a gente pode fazer para ajudar isso
é colocar um tooltip, que é outro componente. A gente começou no dialog, tá no tooltip, mas já já a gente volta lá. Mesma coisa, copio aqui. Esse aqui também é bem simples de utilizar. É só eu colar aqui, pegar ele aqui e vir aqui e colocar aqui Mat Tooltip, visualizar dados da minha conta. E agora quando eu passar o mouse, ele já tem meio que uma janelinha ali, um tooltip mesmo sobre o que está acontecendo. Para a gente finalizar, posso colocar um clique aqui, chamar a função, e agora quando eu clicar, ele vai abrir o modal aqui. E como que ele abriu, né, se eu não importei o módulo aqui? Cadê o Mat Dialog Module? Eu não precisei porque eu não estou utilizando meio que nenhum... Eu não estou utilizando tudo, vamos dizer assim. Por exemplo, um botão. Ele não tem muita coisa, então eu sei que eu vou utilizar vários botões nessa tela. Vale a pena eu colocar um módulo, porque eu estou utilizando no template também. Então, nesse módulo está vindo componentes. Aqui eu não tenho necessidade, porque eu só estou chamando uma função que vai abrir. Por exemplo, se a gente olhar no dialog aqui, como que ele faz isso? Ele tem também um componente, só que o TS ele meio que deixou junto. Se a gente olhar aqui no dialog em si, que é esse aqui, tá vendo? Ele importa title, content, actions, ele consegue fazer isso parcial. Então quer dizer que o dialog tem funções, tem componentes e tem outras propriedades próprias dele. E como que eu importo isso? É só eu vir aqui, mat dialog module, e aqui posso começar a usar. Aqui eu posso colocar um H2 e tem um atributo chamado mat dialog title, meus dados. Se eu vier aqui, já aplicou um título. Existe o mat dialog content. Então aqui eu poderia colocar os dados do usuário. Vou colocar um P aqui, sei lá, Loren 20. Só pra gente ocupar espaço. E também existe o mat dialog actions, com o mesmo poder do align end. Aqui eu não importei o botão, então ele não funcionaria. Mat button module e mat icon module também. Então, button, mat stroked button, fechar, vou melhorar, excluir conta, class error. Eu vou tirar esse align, fazer um pouco melhor. Fechar e atualizar. Vamos supor que tivessem alguns campos ali. Esses dois vão virar flat. Esse aqui é flat também. Esse aqui vai ser stroked. E aí vai ficar assim. O excluir conta, eu preciso montar isso aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu poderia fazer um button com a classe error. Aí a gente pode estilizar direto nele. Se eu dar um F12 aqui e inspecionar o botão, eu vou ver que o button ele está com o atributo de mat flat button. Então eu poderia fazer os botões. Se tiver a classe erro, eu quero que o background color dele fique var mat syserror container, eu acho, a gente valida. Vamos dar uma olhada já. Ele vai ter aqui embaixo, a gente consegue achar fácil. Ó, é mat syserror, que já vai pegar o vermelho. E tem a cor, que vai ser o mat sys on error. Vamos ver se isso já vai funcionar. Olha lá, ele já aplicou pra gente. Então se eu voltar pra cá, essa classe aqui não tem nada a ver. Essa aqui pode manter, mas ele não vai aplicar. E aqui eu posso colocar um flex 1, igual a gente já tinha feito antes. Falta eu salvar. E aqui ele já aplicou. Então tenho dois botões diferentes, um para cada ocasião. Como que eu fecho esse dialog? Eu poderia vir aqui no botão fechar e colocar um atributo, mat dialog close. Pronto. Se eu quisesse travar, né, eu só quero que feche pelo botão. Se eu clicar fora do dialog, o que atualmente está acontecendo, ele fecha. A gente pode vir onde está abrindo ele, então aqui, se a gente dá um vírgula e abrir um objeto, tem algumas opções que a gente pode passar. Primeiro, a gente pode colocar a largura de um dialog, então 400 pixels, ó, ele já diminuiu. Existe também a altura, o mínimo, enfim. Aqui existe um disable close, vou colocar um true, então sempre que eu clicar agora fora, ele não fecha. E tem uma coisa mais legal ainda. Eu vou voltar aqui, vou colocar dois serviços aqui. O primeiro vai ser chamado de data, então protected data.
vai ser igual inject, e a gente vai passar um token aqui, mat dialog data. Eu vou falar que ele é um int, na verdade um number. E aqui embaixo eu vou colocar um ref, que ele vai ser uma referência, mat dialog ref. Referência do que? Desse próprio componente. Para que eu estou fazendo isso? Imagina que eu tenho uma função aqui de save e eu quero fechar esse dialog depois que eu clicar. Então finge que vai ter um observable aqui, que vai demorar 10 segundos a requisição, e só depois disso eu quero fechar. Eu posso usar o ref close, e olha que legal, eu posso passar qualquer componente aqui. Então eu poderia fechar esse modal de qualquer outro componente, isso vai funcionar. Então se eu vier aqui no atualizar, posso colocar um clique, chamar o save, ele vai fechar também. E aí que vem as coisas legais. Eu posso no close passar aqui, tipo, vamos supor que eu fechei e não fiz nada. Eu poderia passar um null, mas por padrão ele já vai. Eu poderia passar um valor aqui também que ele enviaria. Outra coisa, no close, assim que ele está fechando, da mesma forma eu poderia passar um valor aqui. Ele já está passando data, né? Mas vamos supor que eu vou passar aqui, sei lá, uma string saved. Eu posso receber isso aqui. Eu posso colocar um ponto depois do after closed, ou seja, depois que fechar, e colocar um subscribe, ou seja, ficar ouvindo aqui até que ele retorne para mim alguma coisa. Então, ó, ele até colocou uma mensagem result. Vou colocar no console, clicar aqui. Aqui ele está falando. Linha 20. Ah, faltou aqui. Então cliquei. Se eu clicar fora não fecha. Se eu clicar aqui ele não aparece nada porque não retornou. E o atualizar ele veio saved. Então eu consigo transitar dados entre o dialog e o meu componente que abriu ele. Outra coisa legal, eu poderia passar um valor aqui também. Então é só eu dar um vírgula aqui e ele existe o data. Vou passar 42. Vamos supor que é o ID do usuário. Eu vou fazer a requisição nesse modal. Então esse data que está recebendo esse token é exatamente o valor que eu estou passando lá. Então poderia passar um onInit aqui. Pegar isso aqui, jogar para cá e fazer um log this.data. Então sempre que eu abrir, ó que legal, ele está pegando já daqui. Então para vocês verem, existe uma série de componentes que a gente consegue utilizar e esses componentes cada um tem uma série de recursos ainda maior, então é um catálogo bem interessante e onde eu posso customizar também. Então como vocês viram com as variáveis, tanto para estilo de CSS no sentido de cor, de aparência, quanto do formato deles, é possível você ter essa customização. Ele não é opinativo, então isso ajuda muito. E nos próximos vídeos a gente pode trabalhar um pouco mais avançado, de gerar sua própria paleta, o que é bem fácil também, na verdade. Customizar alguns componentes e até começar a utilizar o CDK para gerar novos componentes a partir do zero, vamos dizer assim. Bom, esse foi o vídeo. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Essa é uma ferramenta amplamente poderosa, vamos dizer assim, que tenho certeza que vai adiantar muito nos seus projetos.